Deputado, essa era a minha pergunta e eu quero provocar todos aqui. O Cirque du Soleil, quando veio ao Brasil, teve isenção fiscal. Os ingressos ainda assim custaram muito para a maioria da população e o nosso circo está desaparecendo. Qual o motivo? Qual a explicação? Não, nós já estamos acompanhando, inclusive hoje, discutir a questão de um projeto de lei que trata da regulamentação ou da proibição dos animais em circo, mas nós estamos acompanhando o fortalecimento da Câmara Setorial do Circo, na Funarte. Há uma iniciativa de fortalecer especificamente a comunidade circense e outras comunidades. Eu citava aqui no intervalo para Roberto, hoje o setor da dança no Brasil já não quer mais ser enquadrado no balaio das artes cênicas, porque nós temos já um amadurecimento da produção, os festivais, o intercâmbio com grupos internacionais, a representação do Brasil agora. O Brasil agora esteve presente no maior festival de dança da Alemanha, no Move Berlim, uma programação destinada só à produção da dança no Brasil. Então nós temos para o circo, como temos para a dança, como temos para o audiovisual, um conjunto de esforços. E é a presença dessas comunidades que impede qualquer desvio de uma tutela estatal. Mas eu queria a opinião do Murilo. Essa nova proposta vai evitar isso que aconteceu, por exemplo, com um circo internacional em comparação com a produção nacional? Eu não tenho a menor ideia, porque a proposta não deixa claro isso. A proposta não explicita de que maneira as coisas vão ser conduzidas. Isso não fica explicitado. Esse é o problema. Eu acho que existe, na verdade, uma dificuldade, e essa discussão também reflete o fato de... A centralidade dessa discussão está em cima da renúncia fiscal, dentro da Lei Rouanet. Mas não é o principal? Esse que é o problema. Na verdade, não se faz política pública com renúncia fiscal. A renúncia fiscal ela é um instrumento que deve ser mantido, estamos propondo isso, mas de uma forma acessória. Política pública se faz com fundos nacionais estruturados, com musculatura suficiente para fazê-lo, né? Quando o deputado colocou aqui, ele colocou de forma bem interessante e bem qualificada, todo o cenário, o ambiente de discussão e de definição de marcos legais para a cultura no Estado brasileiro, um plano nacional que pretende pensar a cultura para as próximas 2 décadas, enfim, um sistema nacional operante, a questão da redefinição do modelo de financiamento à cultura do Estado brasileiro, que é o projeto de lei que o Ministério está apresentando, tudo está dialogando, e principalmente sob o ponto de vista de que todos os esforços da sociedade brasileira, especialmente nos últimos anos, vêm concretamente apontando para reduzir o grau de desigualdade no país e incluir brasileiros que estavam fora do mercado consumidor. O fato é, as iniciativas que são todas de governo, sociedade, ONGs, enfim, todo um esforço nacional, estão sendo bem-sucedidas, tanto é que os dados oficiais colocam dezenas de milhões de brasileiros ingressaram no mercado consumidor. Porém, sem a correspondente agregação de capital simbólico. Nós estamos empoderando financeiramente a sociedade brasileira, mas sem agregar qualidade e crítica para esse consumo. E a cultura é o único instrumento capaz de fazer isso. Agora, nós precisamos ter o Estado, a mão forte do Estado, a boa mão forte do Estado, no sentido de estar orientando isso com a participação social, com o controle da sociedade, para ser assertivo, inclusive. No caso da Lei Rouanet, a mão do Estado não está muito forte, não? Porque, por exemplo, a gente não falou sobre esse assunto, mas existe a quebra de direito autoral, né, com a Lei Rouanet. Não existe a quebra de direito autoral. Na verdade, o que nós estamos... Houve já um reconhecimento do próprio Ministério de que a redação que foi colocada precisa ser melhorada e o será. O conceito que está por detrás dessa proposta é que uma produção feita com recurso público deve minimamente ser disponibilizada para fins educacionais e institucionais, né? Um produto cultural de interesse, de relevância, enfim, que o Ministério da Educação, por exemplo, queira estar disponibilizando para as escolas públicas, se ele foi financiado com recurso público, é uma forma de retornar ao cidadão o investimento que o recurso público proporcionou. E isso a gente vai manter de uma forma qualificada dentro do novo projeto. A questão da nova lei é difícil porque nós não temos o texto ainda. Nós temos um debate prévio antes de até enviá-lo para o Congresso Nacional. Mas nós entendemos, e até alguns críticos, até o Ministério Público Federal e outros segmentos, que há alguns aspectos de inconstitucionalidade e gritante. Então tudo isso tem que ser resolvido antes de enviar para cá, porque senão será muito problema. Agora, o que o Ministério não está falando, até para o telespectador, acho que o maior parceiro do Ministério é o Congresso Nacional. Com certeza. E todos os avanços que a nossa comissão,
através de emendas parlamentares, através de emendas de bancária, através de emenda da comissão. O que... Não é à toa que estamos na TV Câmara nesse momento. Então, num debate muito importante. Nesse momento que muitos só falam de outros assuntos, né? Mas esse assunto é tão importante quanto tantos outros e ainda o mais. Nós poderemos avançar muito no setor cultural, mas eu acredito que aquilo que está dando certo na Lei Rouanet não devia ser mexido. Devia, sim, avançar em alguns pequenos pontos de alteração para que possa ser mais democrático a sua distribuição, mas em maior inclusão. Mas não mexer naquilo que está dando certo. Porque eu fico muito apreensivo se você muda completamente alguns aspectos da Lei Rouanet, daí aquilo que tinha de investimento, aquilo que tinha de renúncia fiscal, um pouco, mas um investimento grande, tanto no setor cultural ou de uma restauração do patrimônio cultural, centenário, milenar, né, que nós temos, né, nós poderíamos perder esse espaço, não é? Porque se não são algumas empresas, algumas fundações que fazem isso, porque o governo não faz. Mas o problema é o seguinte, as empresas o fazem com dinheiro público. Nós temos 1 bilhão de captação anual na renúncia fiscal da Lei Rouanet. Se todas as empresas saírem, na verdade, nós só perderemos 100 milhões. Porque de 1 bilhão de reais, mas aí, 900 daí eu discordo, Murilo, eu discordo de você. Mas eu só queria nessa questão. Eu queria discordar, porque é assim, tudo bem, o dinheiro é público, só que esse dinheiro ele fica no cofre do governo e não vem para o Ministério da Cultura. E se não tiver essa questão que fica ligado à cultura, ele entra no cofre do governo e não volta para o Ministério. Murilo e deputado Rubens Santiago, para encerrar. Só um instante, há um dado adicional. É que isso se deve, o que o Roberto está colocando, se deve ao Instituto do 100%. Se você elimina o Instituto do 100%, você vai ter a contribuição de recurso que seria recolhido à Fazenda Nacional, tá certo? Mas vai ter também a injeção de dinheiro das empresas, tá certo? Então você vai aumentar o volume de dinheiro na economia da cultura. Mas essa é a proposta. E um outro dado que é fundamental é o seguinte, é que o orçamento da cultura ele é absolutamente ridículo. Para vocês terem uma ideia, em 1995, o orçamento do Ministério da Cultura era 10% do orçamento da Secretaria de Cultura do MEC. Eu fui da Secretaria de Cultura do MEC. Eu trabalhei na cultura com a Luiz Magalhães. O orçamento nosso na Secretaria de Cultura do MEC em 95 era 10 vezes o orçamento do Ministério da Cultura, Roberto. Tá certo? Isso é uma piada. Tá certo? O que tá subjacente. Isso vai no plano federal e também daí esse é um debate que nós temos feito em outros fóruns, né? O que está subjacente a essa discussão da divisão das receitas é ainda, há 15 anos, a supremacia de uma política monetária que privilegia, em primeiro lugar, a despesa pública com os serviços da dívida pública. Por exemplo, no ano passado, nós pagamos 172 bilhões só de juros da dívida pública. 172 bilhões. Se eu colocasse 5% como orçamento fiscal, e aí eu dizer a você que o braço do Estado não está tão forte hoje, porque o braço do Estado é 4 vezes menor em termos de orçamento direto do que os recursos via renúncia fiscal. Então nós temos que fortalecer o braço do Estado, mas sem atropelar a sociedade. Não é o Estado que vai escolher qual é o espetáculo que vai ser montado, qual é a ópera que vai ser montada, qual é o título do livro que vai ser publicado. Essa é a preocupação. O Estado tem que induzir uma melhor distribuição territorial, até porque a Lei Rouanet ela tem que respeitar a Constituição Federal no que toca à regionalização do orçamento. Hoje é regionalizado, mas de forma distorcida. Então é preciso a ação do Estado para induzir, para fomentar, para estimular. É como o Roberto dizia, empresas, por exemplo, bancos, suas sedes majoritariamente estão no eixo Rio-São Paulo. Mas os bancos estão espalhados em todo o território nacional. Por que não se pode criar mecanismos, incentivar mecanismos, para que na hora que uma dessas instituições admita participar da renúncia fiscal, possa fazer internamente uma parcela da sua renúncia ser também destinada a outras regiões e a projetos que venham a ser apresentados em outros lugares. De forma negociada, não precisa baixar decreto militar para isso. Paulo, o próprio exemplo das estatais não são assim, mas como você vai eu tenho que interromper.
Eu tenho que interromper para o terceiro bloco. Eu vou propor que vocês continuem no terceiro bloco. Tem que brigar com isso. Senão o segundo bloco fica interminável. Tem que atender a todo o território nacional. Então, o Expressão Nacional volta daqui a pouquinho. Ainda dá tempo de mandar a sua pergunta. Mande para o e-mail expressãonacional, tudo junto, sem tio, @câmara.gov.br ou ligue para o 0800 619 69. A ligação é de graça, liga logo.